Os dados que nós vamos tendo e a informação que nos vai chegando a partir também dos próprios psicólogos é que, de facto, também as empresas têm procurado muito mais os serviços de psicologia para tentarem, de alguma forma, atenuar os impactos que esta situação de grande incerteza e depois do medo e da ansiedade, essencialmente, que mais do que o medo, muitas vezes, é uma ansiedade que é sentida pelas pessoas. O desafio foi conseguir, de facto, rapidamente implementar uma série de medidas de segurança, de proteção no terreno, de comunicação também com as pessoas, porque passa muito tudo, para além de ter dispositivos e de proteger as pessoas, passa muito também por as pessoas terem a percepção de que estão seguras e que a empresa proporciona um ambiente de segurança. Hoje em dia, as empresas têm que dar um passo mais à frente no sentido de endereçar as questões individuais, porque há muita coisa do foro pessoal que as pessoas não trazem para dentro da empresa e que nós não podemos desassociar do seu desempenho profissional. O que tem acontecido, no fundo, é que tem havido cada vez maior procura por serviços que os psicólogos já vinham a fazer antes desta crise pandémica, embora não existisse uma procura tão grande quanto aquela que se tem vindo a assistir neste momento. Ou seja, é um trabalho de apoio às lideranças para que as estratégias que sejam seguidas, seja as estratégias relativamente à gestão das próprias pessoas, seja de mudanças organizacionais que têm que ser conduzidas, alterações da própria cultura, adaptação ao teletrabalho, são, no fundo, questões mais estruturais na própria organização, que já no passado os psicólogos apoiavam nestes processos e que agora têm tido bastante mais procura. Se eu propiciar que os trabalhadores de uma organização têm acesso a um ginásio, isso é uma coisa positiva, mas isso é uma iniciativa desgarrada e é uma iniciativa que só por si pode ter um alcance muito limitado em termos de resultados e que se extingue no tempo. O que nós precisamos é de um trabalho estratégico, com planos. Com planos de quê? Com planos que permitam acompanhar, especificamente agora falando desta área, da área da saúde mental, são planos que, de uma forma mais abrangente, previnam os chamados riscos psicossociais. E esses planos devem estar no topo das prioridades estratégicas de uma organização, porque se as pessoas que trabalham na organização não estiverem em condições, dificilmente a empresa vai conseguir sobreviver. Desde há muito tempo que a empresa tem uma preocupação grande com os seus colaboradores. Existe uma proximidade muito grande da gestão, da administração ao terreno e às pessoas. As pessoas ainda são conhecidas pelo nome. Isto tem a ver com pequenas coisas que eu acho que a empresa foi precursora e esteve à frente do seu tempo. Nós, nos anos 30, começámos por ter cantinas dentro da empresa, coisa que não era comum nessa altura. Nós, muito cedo, nos anos 60, tivemos a abertura de postos médicos. Portanto, houve sempre esta preocupação muito grande com as pessoas e, portanto, essa proximidade responsabiliza-nos. Portanto, a questão da pandemia eu acho que vem um pouco nesse seguimento. Ao longo de 2020 fizemos um projeto para as FIAs, para trabalharem com colaboradores em situações de teletrabalho, para transmitirem a segurança, para criarem dinâmicas de trabalho que também ajudassem as pessoas a enfrentar a dificuldade desta nova modalidade. E também criámos um programa para as pessoas de gestão de stress, para as pessoas que se sentem um pouco mais angustiadas. Também no terreno, e essa foi uma constante, nós incentivamos muito que cada chefia comunique com os seus colaboradores e também a tentar, de alguma forma,
deixar que as pessoas exprimam os seus receios e as suas ansiedades. É um momento de ansiedade. O que a evidência científica, que já existia antes de tudo isto, já demonstrava há muito tempo, é que o facto de não se estar a utilizar, a não intervir nestas áreas, a não prevenir problemas de saúde mental nos locais de trabalho, estava a originar perdas muito volumosas em termos financeiros às organizações. Um relatório com dados relativos a 2019, que o ano passado foi libertado, apontava para 3,2 mil milhões de euros de perdas em 2019, só por parte das empresas portuguesas, e estamos a falar só mesmo do setor privado, e descontando a área financeira do setor privado. Portanto, é uma dimensão demasiado grande para que se continuasse a olhar para o lado e a não fazer nada. Aquilo que nós tentamos fazer na Ovion é escutar os nossos colaboradores e, em vez de trazermos iniciativas, que temos muitas, mas iniciativas que sejam da moda, digamos assim, trazemos iniciativas que são aquelas que nos pedem. E, portanto, neste momento, especialmente relativamente à pandemia, nós temos uma série de apoios aos nossos colaboradores que passam por aquilo que se chama Employee Assistance Programs. Portanto, são programas que os nossos colaboradores podem, de forma confidencial, usufruir. São plataformas em que as pessoas, de facto, vão à procura de aconselhamento, que tanto pode ir ter a ver com uma questão de pessoal e do foro psicológico, como pode ter a ver, por exemplo, com a gestão das finanças domésticas. Isso foi uma das áreas que a Ovion explorou, não só em Portugal, mas também nos outros países, e que temos implementado já há alguns anos e que hoje em dia é cada vez mais solicitado. Relativamente à pandemia e aquilo que nós todos estamos a viver, nós temos muito cuidado relativamente à diminuição do risco de contágio. Testamos as pessoas, os nossos colaboradores, todas as semanas, mas também abrimos à possibilidade de testar a família. Percebemos que as pessoas não são só uma unidade produtiva, mas fazem parte de um contexto que é uma equipa de trabalho e de um contexto que é uma família, e que tudo isso tem que estar bem equilibrado e no sítio para nós podermos conseguir ter um máximo de rendimento nos vários contextos, e portanto isso tem sido muito importante para nós.